Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro. As Copas do Mundo são sempre surpreendentes. Muitas vezes a gente acha que um favorito vai chegar até a final e acaba não passando nem da primeira fase. Por outro lado, as zebras que a gente não dá nem bola acabam com o nosso bolão e vão longe. A própria Argentina esse ano chegou como favorita na Copa, já na primeira partida perdeu para a Arábia e muita gente já descredibilizava esse time, achava que não ia longe e acabou sendo campeão. Vamos voltar 20 anos na história. Na Copa de 2002, ano do penta da seleção brasileira, o Brasil sofreu nas eliminatórias, ficou até perto de ter que disputar a repescagem na quinta colocação, mas conseguiu garantir sua vaga e ficou com a terceira colocação das eliminatórias atrás do Equador, que estava indo pela sua primeira vez na história do país para uma Copa. Na primeira colocação, a Argentina fez uma campanha belíssima e só perdeu uma partida, justamente para o Brasil, naquele jogo que o Vampeta e o Alex jogaram demais no Morumbi, todo mundo deve lembrar. Nossos irmãos tinham em seu elenco jogadores incríveis e ao lado da França, que era a atual campeã, eram os principais favoritos daquela Copa antes da bola rolar nos gramados do Japão e Coreia. Dizia-se, antes das partidas começarem, que o grupo que a Argentina caiu era o grupo da morte, pois tinha Inglaterra, Nigéria e Suécia. Na estreia da Copa do Mundo, uma vitória bem sofrida sobre a Nigéria com um gol do Batistuta. Não empolgou os argentinos, mas sempre tem aquela desculpa que a estreia é difícil e de qualquer forma ela fez os 3 pontos. Inglaterra e Argentina possuem uma grande rivalidade, principalmente após a Guerra das Malvinas, e a situação mal resolvida lá no arquipélago. Para piorar, em 98, as seleções fizeram uma verdadeira guerra em campo, com expulsão de Beckham, golaços, drama e decisão nos pênaltis. Com a Argentina engasgada por 4 anos, a Inglaterra entrou muito focada e com gol de Beckham venceu a partida, complicando a vida dos hermanos, que diante da Suécia na última rodada precisavam vencer de qualquer maneira a partida. Sob pressão, o time não correspondeu bem, mesmo com tantas estrelas e jogadores experientes. A Suécia foi melhor no jogo e até merecia vencer. A partida terminou em 1-1, gol de Svensson para a Suécia e Crespo para a Argentina. Talvez essa tenha sido, no papel, o melhor elenco de toda a história da Argentina. Ainda tinha um grande técnico que era o louco Bielsa. Jogava em um 3-4-3 e o time contava com Cavaleiro, talvez esse era um dos pontos fracos do time, um goleiro limitado, mas a Argentina sofreu muito com goleiros, principalmente nos anos 90 e no início dos anos 2000. Ele jogava no Celta de Vigo na época. Pochettino, o hoje treinador de futebol, foi um bom zagueiro, exagerava um pouco na pancadaria, mas tinha uma boa marcação e ótima bola aérea. Jogava no Paris Saint-Germain nessa época. Walter Samuel, um dos melhores zagueiros que vi jogar em toda a minha vida. Guerreiro demais, em campo, antecipações, desarmes e investidas perfeitas. Atuava na Roma na época e vivia sua melhor fase. Placente, era lateral no Bayer Leverkusen, se caracterizava mais pela boa marcação e a consistência defensiva, subindo pouco ao ataque. Deslocado como zagueiro, também desempenhava bom papel. Como o time tinha 2 laterais ótimos ofensivamente, Bielsa colocou 3 zagueiros para eles poderem atacar constantemente. Zanetti jogava na direita e é um dos laterais mais completos que eu já vi. Ídolo na Inter de Milão, Zanetti sabia atacar com eficiência, marcar muito bem, tinha bom cruzamento e ainda era ambidestro. Sorin na esquerda, um lateral quase que atacante. Lateral do Cruzeiro é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente por ser um jogador que nunca se cansava em campo, polivalente e que chegava na área finalizando com muita eficiência. Simeone como volante, o vigoroso atleta que chegava para valer nas divididas, marcava muito bem, mas também tinha qualidade técnica, com bons chutes e passes no meio de campo. Estava jogando na Lazio nessa época. Veron, um dos meias mais elegantes da história do futebol. Não era veloz, mas sabia se posicionar, de uma forma que não precisava correr tanto. Praticamente não errava passes, tinha grande raça, visão de jogo e chutes precisos. Na época estava jogando no Manchester United. Cláudio Lopes, atacante criativo, de muita velocidade e boa finalização, principalmente com a perna esquerda. Estava voando na Lazio na época. Ortega, camisa 10 do time, estava em grande fase jogando pelo River Plate, jogador que conseguia encontrar espaços com facilidade, de extrema habilidade e muito veloz. Só não foi mais longe na carreira por conta de problemas com bebida. E Batistuta, um dos melhores centroavantes da história do futebol. O Batigol chegou em grande fase para o Mundial e estava atuando na Roma. E além do time titular ser muito bom, olha só o que Bielsa ainda tinha como opções no banco. O goleiro Burgos, ídolo do Atlético de Madrid e do River. O zagueirão Roberto Ayala, que era ídolo do Valência e que para mim deveria até ser titular no lugar de Pochettino. Almeida, volante muito bom, que jogou por muito tempo na Lazio, tinha características parecidas com o de Simeone.
Kili Gonzalez, meia esquerda raçudo e de grande qualidade, que também foi ídolo no Valência. Marcelo Galhardo, aquele mesmo que é ídolo do River Plate, tanto como jogador como técnico, meia de extrema categoria. Pablo Aimar, jogador genial, que simplesmente é o ídolo de Messi. O veterano Canidia, que estava ainda em grande fase no Rangers da Escócia, mesmo veterano, estava bem fisicamente. E por fim, Crespo. Qual seleção do mundo teria Crespo na reserva? Somente uma com Batistuta ou Ronaldo na época, um dos melhores atacantes de sua geração. Comparando com o time que venceu a Copa de 2002, temos Martínez, que é um goleiro contestado, mesmo brilhando já na Copa América, teve pouca aceitação da mídia argentina, que afirmava que ele era pior do que Armani e Rossi, os goleiros de Boca e River, e que só estava como titular porque jogava na Premier League. Mas, em minha opinião, é um goleiro muito melhor que qualquer um dos 3 que foram para a Copa de 2002, principalmente o Cavaleiro, que para mim era até pior do que o Burgos e o Bonano, que eram os reservas dele nessa Copa. Molina é bom jogador, lateral que ataca com muita eficiência, mas comparado a Zanetti, é um ninguém no futebol. Na lateral esquerda, Cunha e Tagliafico revezaram bastante e jogaram conforme a formação que Scaloni adaptava. Mas comparado a Sorin, ficam bem atrás ao meu ver. Na defesa do time de 2022, acredito que Romero é o melhor de todos, mas mesmo assim não é nem titular absoluto no Tottenham, que é o time médio da Inglaterra. Então, comparado com o melhor zagueiro de 2002, que era Walter Samuel, fica muito atrás. Samuel foi um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Otamendi se compara mais a Pochettino, já que ambos sempre foram de fazer o serviço sujo, ou seja, dar botinadas nos atacantes. Nesse caso, até acho que Otamendi é melhor zagueiro, até porque como atuou certa parte da carreira como lateral, tem mais técnica e uma carreira bem mais longeva, até porque o veterano tem 34 anos e ainda está bem fisicamente. O volante mais marcador do time titular atual, que jogou a final, foi Depou, e comparado a Simeone, tem melhor técnica, mas no quesito marcação fica bem abaixo. Eu particularmente gosto de ter no meu time um volante mais bandido, como Simeone era. Por isso acho que ele era melhor do que Depou para essa função. O mais criativo dos meias dessa seleção é Enzo, e ele é muito novo ainda, vai evoluir bastante na carreira, mas tem que comer muito arroz e feijão ainda para chegar até o nível de Veron, que era um jogador completo. No ataque pela direita do time, da final, quem jogou foi Messi, e mesmo Ortega, sendo um grande jogador, o único jogador argentino que pode ser comparado a ele é Maradona, né? Na ponta esquerda, quem joga hoje é Di Maria. E talvez o Di Maria de hoje não seja melhor do que aquele Claudio Lopes de 2002, já que está sempre com problemas físicos. Mas jogador por jogador, levando em conta toda a carreira, eu acho que Di Maria foi um jogador melhor. Por fim, Julian Álvares também é como Enzo, muito novo ainda, mas sinceramente, não acho que vai chegar ao nível de Batistuta. Para mim, o melhor centroavante da história do futebol argentino. E um dos melhores também da história do futebol nessa posição. Um jogador simplesmente completo. Analisando então o comparativo entre as seleções, obviamente a seleção de 2002 era mais preparada e tecnicamente melhor antes da Copa iniciar. Porém, em campo não conseguiu se encontrar e pôr em prática o favoritismo. Apesar de ter vários jogadores genial, nenhum deles é como o Messi, que decide jogos sozinho e que conseguiu unir um grupo para que se juntassem por um grande objetivo. Bielsa é um excelente treinador, mas, como seu apelido diz, ele é muito louco, e acho que explorou mal as opções que tinha no time. Com meias no banco como Aimar e Galhardo, poderia ter povoado melhor o meio de campo, de repente tirando um dos zagueiros e jogando num 4-4-2, com Batistuta e Claudio Lopes ou Ortega no ataque, já que ele provavelmente não escalava Crespo e Batigol juntos, porque queria um atacante veloz e criativo junto com o centroavante. Já Scaloni foi muito bem, mudando o time a cada partida de acordo com o adversário que enfrentava e dando liberdade total para Messi jogar como ele gosta. E então, meus amigos, qual dessas seleções vocês acham que era melhor no papel? É claro que o resultado da seleção atual vai superar sempre essa de 2002, já que ela nem da primeira fase conseguiu passar. Mas quero saber de vocês, mano a mano, qual vocês acham melhor. Eu espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.